Moisés pode pintar no Fluminense? Novidade na situação do atacante ex-Fortaleza pode deixar o Fluminense de olho no negócio. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Também vamos trazer uma informação muito importante falando sobre o volante André. Parece que já tem um favorito, digamos assim, de destino para o André se transferir em janeiro. E além disso, a gente vai comentar, né, que estamos chegando ao fim de 2023 e com isso vários contratos de empréstimo de jogadores do Fluminense também estão chegando ao fim. Tem uma galerinha que volta ao Flu no começo de 2024 e a gente vai debater se alguém nesse grupo pode ser útil, pode ser aproveitado no elenco tricolor na próxima temporada. Então, nesse vídeo aqui tem bastante informação, bastante conteúdo. Eu já te convido a assistir até o fim para ficar por dentro de tudo que está rolando. Combinado? Deixa o joinha aí que ajuda demais o nosso trabalho e vamos começar com as informações. Eu quero começar justamente falando sobre essa lista de jogadores emprestados pelo Fluminense, né? A gente sabe, vários deles aqui que eu vou comentar tiveram já participação na equipe profissional do Fluminense, chegaram até a ser titulares, mas agora estão em outras equipes. Novos ares fazem bem para alguns desses jogadores, né? Um aqui em específico fez muito bem os novos ares e a gente vai conversar um pouco sobre isso. A lista que eu tenho, tá? Ela fala do Alexandre Jesus, que está na Tombense. Veio, né? Ele é um atacante, mas foi utilizado pelo Fernando Diniz como lateral direito. Ele está emprestado na Tombense, disputando a Série B, fez 12 jogos, marcou um gol, mas eu, particularmente, né, não estava pretendendo me aprofundar muito na situação do Alexandre Jesus, porque considero que ele está num nível abaixo. Eu acho que o Alexandre Jesus não tem nível para as ambições do Fluminense em 2024, já não tinha para as ambições em 2023. Na real, na minha maneira de enxergar o jogador, tá? A maneira que vem sendo trabalhada a carreira dele, eu acho equivocada, porque para mim o Alexandre Jesus tem características de um camisa 9, de um centroavante. Aqui no Fluminense, uma parte das vezes ele jogou de atacante pelo lado ou de lateral. Eu acho que não tem característica para isso, mas enfim, né? Quem sou eu para falar qualquer coisa? É só a maneira que eu enxergo a situação. Outro jogador nessa lista, muito querido pela torcida do Fluminense, foi emprestado agora no meio do ano e ele não está na turma que volta, mas é um dos jogadores emprestados pelo Fluminense, contrato até o meio de 2024, está lá no Chipre, está lá no Apoel, que é o Jefté, lateral esquerdo, destaque nas categorias de base do Fluminense, era o lateral esquerdo da geração do Sub-17, que foi campeã da Copa do Brasil, se eu não me engano, com o Arthur, com o Matheus Martins, com o Kaique, ele era o lateral esquerdo daquela geração, tá no Apoel do Chipre, vem jogando bem lá, já marcou 2 gols, a gente já fez vídeo aqui falando sobre isso também. Para janeiro, impossível voltar. Para julho, é ver realmente o que vai acontecer, se o Apoel vai tentar comprar em definitivo o jogador, já que ele vem bem, ou se o Fluminense vai aproveitá-lo. Vindo aqui agora para a galera mais do profissional do Fluminense, a gente tem a situação do Calegari, que fizemos vários vídeos aqui, né? O Calegari tinha contrato com o Los Angeles Galaxy até o final de 2023, teve uma lesão, foi devolvido. O Los Angeles Galaxy não comprará mais o Calegari pelo valor acordado na opção de compra, que era cerca de 10 milhões de reais. Então o Calegari volta ao Fluminense, mas está se tratando de lesão. Deve voltar aos treinos ali por volta de março e abril de 2024. É um jogador também que parte da torcida gosta muito, tem toda aquela situação, né, do Calegari ter que jogar de volante, a galera pediu o Calegari de volante, mas no Los Angeles Galaxy atuou como lateral direito, e aqui no Flu ele atuou também muito mais como lateral direito, lateral esquerdo até, do que no meio campo. Então é mais um jogador nessa lista. Além deles, tem também ele, né? Maior investimento do Fluminense em 2022. O cara realmente não conseguiu corresponder às expectativas do clube e agora passou 2023 emprestado à Chapecoense. A Chapecoense vem fazendo uma campanha muito ruim na Série B, né? Tá brigando aqui contra a queda. Falta um jogo para a Chapecoense e está numa situação muito delicada. A Chapecoense tem 37 pontos. A Tombense, justamente, do Alexandre Jesus, também tem 37, mas tem um jogo a menos. Logo depois tem a Ponte Preta aqui com 39 pontos. E atrás da Chapecoense tem o Sampaio Corrêa com 36 pontos e um jogo a menos. Então, assim, é uma situação muito delicada da Chapecoense. Possivelmente cairá para a Série C. E lá está jogando o Cris Silva. Cristiano Cris Silva está lá na Chapecoense, também com um contrato de empréstimo até o fim desse ano. Fez 31 jogos na temporada, marcou um gol e é mais um jogador que volta ao elenco do Fluminense na próxima temporada. Acho improvável, tá, que ele seja aproveitado, até porque não foi bem lá
na Chapecoense. Acho que o Fluminense não vai tentar aproveitar o jogador, mas está aí, né? Mais um jogador que tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024 ou 2025. Vou ficar devendo aqui agora, mas eu lembro que era um contrato longo, acho que é 2024, 3 temporadas de Cris Silva no Fluminense, e, enfim, não deve ser aproveitado. Agora, quem com certeza, se tiver oportunidade, o Fluminense vai aproveitar, é o grande destaque dessa lista. Caio Paulista está emprestado ao São Paulo até o final desse ano, possui uma opção de compra avaliada em torno de 20 milhões de reais e vem se destacando muito. São Paulo foi campeão da Copa do Brasil com o Caio Paulista de titular e com o Caio Paulista jogando bem. Caiu nas graças da torcida São Paulina. O São Paulo já sinalizou que quer comprar o jogador, né? Fez uma consulta para fazer essa compra, mas não fez a proposta. Então, se a proposta não vier, o Caio Paulista pode sim retornar ao Fluminense e ser peça importante nesse plantel em 2024. Ele é um jogador que o técnico Fernando Diniz gosta, mas já falou sobre isso, inclusive, né? Preferiu emprestar, o próprio jogador queria sair por empréstimo, porque o clima não era muito bom aqui, né? Tinha muita pressão em cima do Caio Paulista, principalmente quando ele virou lateral, cometia ainda umas falhas defensivas, a torcida caía muito em cima. Foi emprestado para o São Paulo, está fazendo uma ótima temporada lá, e se o São Paulo não comprar ele e voltar ao Fluminense, seria um baita reforço para a nossa lateral em 2023. Então essa é a lista. Caio Paulista, Cris Silva, Calegari, Jeff Té e Alexandre Jesus, né, são jogadores emprestados pelo Fluminense. Beleza, galera? Vamos prosseguir aqui no vídeo, mas antes eu quero dar aquela moral para a galera que está sempre dando moral aqui para a gente. Sempre peço para a galera deixar um comentário com o nome e de onde nos assiste, porque a gente gosta muito de saber até onde a Central alcança nesse mundo gigantesco. Galera, chega junto, deixa um comentário e sempre que eu posso, eu venho aqui em algum vídeo mandar um abraço. Então, eu quero nesse vídeo mandar um abraço para o Adaonildo de São Domingos do Azetão, no Maranhão, para o Rodrigo do Espírito Santo, para o Marcos Afonso do Rio de Janeiro, para os tricolores de Muriaé, em Minas Gerais, e para o Felipe de Nilópolis. Um abraço aí para a galera. Você que está assistindo, quiser que a gente mande um abraço citando você em algum vídeo da Central, basta só você comentar aqui embaixo o seu nome e de onde você está nos assistindo, que assim que possível a gente vai mandar esse salve para você em algum vídeo. Combinado? Vamos prosseguir com as informações, porque eu quero falar do caso André. Que o André vai sair do Fluminense, todo mundo já sabe, né? Acho que todo mundo já aceitou isso, não tem muito o que fazer mesmo. O acordo era que ele ficasse até o final de 2023 e para a temporada de 2024 ele vai acabar sendo vendido. Resta agora saber qual vai ser o destino do André. O Liverpool era um dos favoritos, né? Todo mundo achava que ele ia pintar no Liverpool, mas parece que esfriou. Também teve um papo de Arsenal se interessando, de Manchester United, mas parece, segundo o Jorge Nicola, que quem está forte mesmo nessa briga, quem deve levar a concorrência é o Fulham, também da Premier League, um clube de Londres, é ele que deve levar o André. Jorge Nicola falou que o Fulham fez uma proposta de 30 milhões de euros, que é cerca de 163 milhões de reais para ter o jogador. O André teria gostado do projeto apresentado pelo Fulham e tende a aceitar esse acordo. Isso pode mudar caso o Manchester United, que é um clube maior do que o Fulham, né, de mais nome, se veja essa negociação acontecendo, se empolgue, digamos assim, né, para não, eu quero ter sim o André e cubra a proposta do Fulham. Se isso acontecer, aí sim o André pode acabar indo para o Manchester United, mas a princípio o destino dele é o Fulham. Pelo que parece, 30 milhões de euros não chega à multa rescisória do André e também não tem informação do Fluminense ter mantido algum percentual do jogador. Porque a grande vantagem de vender para o Fulham seria se o Fluminense conseguisse manter 10, 15% do André, porque a gente sabe, se o André jogar o que a gente espera dele, ele em 1 ano, 2 no máximo, ele está sendo vendido pelo Fulham por 3 vezes esse valor. A gente sabe como é que funciona o futebol inglês. O cara, quando se prova lá naquela liga, ele é vendido por muita grana. Cara, tem um jogador chamado Declan Rice, que foi vendido por 110 milhões de euros, sei lá, para o Arsenal. Pô, esse cara até é bom, mas não é nível André. Então a gente já entende mais ou menos como é que funciona a Premier League. Claro, o Rice é inglês, tem as questões de inscrição que acabam valorizando ele, mas para o André ser vendido por 80 milhões de euros daqui a 1 ano e meio jogando pelo Fulham, não é impossível caso ele continue fazendo o que ele sabe. Então, se o Fluminense conseguisse manter uma porcentagem, seria muito bom. A gente ganharia mais uma venda de jogador, né? Vamos botar aqui, se o Fluminense tivesse 10% do André e ele fosse vendido por 80 milhões de euros lá na frente. Seria mais uma venda de 8 milhões de euros pingando nos cofres do Fluminense, seria excelente pra gente. Agora, ao que parece, não tem isso nessa negociação com o Fulham, aí eu já acho que é um pouco problemático, digamos assim. Não problemático, né? Mas poderia ser melhor. O jogador parece que está
inclinado a topar ir para lá, jogar no futebol inglês no Fulham, que de fato é um clube que ele chega jogando, chega sendo titular, vai ter esse espaço para atuar. Claro, eu quero que você deixe também o seu comentário aqui sobre isso. Você acha que vale a pena para o André ir para o Fulham? Melhor esperar o Manchester United? Qual é o melhor destino para o André? Deixa o comentário aqui para a gente trocar aquela ideia. E para finalizar esse vídeo, uma oportunidade de mercado bastante interessante para o Fluminense. O Felipe Barros, do canal FBTV, traz a informação para a gente de que o Moisés, atacante ex-Fortaleza, está insatisfeito lá no México, no Cruz Azul, que é o seu time, e quer ser emprestado, quer voltar ao futebol brasileiro. Moisés, para quem não lembra, era um atacante de lado, jogava mais pelo lado esquerdo lá no Fortaleza, foi muito bem, se destacou. No ano passado, o que mais pingava nesse canal aqui era comentário da galera pedindo para o Fluminense contratar o Moisés, e agora parece que ele está insatisfeito lá no Cruz Azul. Moisés estava como titular, mas perdeu a vaga, foi barrado, está tendo pouco espaço e agora tem o desejo de se transferir e tem como preferência uma volta ao futebol brasileiro. Ele tem 27 anos, foi muito bem no Fortaleza e, claro, se tiver a oportunidade de um empréstimo com baixos custos, eu acho que seria uma oportunidade fantástica para o Fluminense. A gente tem o Keno como titular ali naquela função, mas não temos jogadores para substituir o Keno com características parecidas. Quando o Keno não joga, a gente acaba botando o Lima por ali, chegou a jogar Gabriel Pirani, que nem no Fluminense está mais por ali. Enfim, sempre tem alguma coisa. O John Kennedy chegou a jogar aberto uma época, enfim. Não tem um jogador da característica do Keno. Tem o Isaac, que é um bom jogador da base, mas ele não está pronto. O Moisés seria um cara mais pronto para substituir o Keno em caso de necessidade. Então é uma contratação que me agradaria bastante. Eu acho que seria muito bom para o Fluminense ficar de olho, já que ele quer sair lá do futebol mexicano e pode voltar ao futebol brasileiro, tá certo, galera? Quero, claro, a sua opinião, seu comentário. O que você acha do Moisés atualmente no Cruz Azul, ex-Fortaleza? Seria um bom reforço para o Fluminense? Deixa o comentário aí para a gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.